Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, meus queridos, minhas queridas. A paz do Senhor Jesus, amém? Como vocês estão? Estão todo mundo bem? Eu creio que sim. Em Cristo nós estamos bem. Nós também, pelo lado de cá, estamos bem também, graças aí ao nosso bom Deus, né? A alegria do Senhor tem sido a nossa força, até que o Senhor tem nos ajudado. Ele que nos coloca de pé. Louvado, quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua casa, pela sua família. Mais um devocional da Palavra de Deus com o pastor Francisco. Hoje no Falando a Verdade, porque muitos cristãos desanimam na fé. Porque a pessoa tem tudo para ser usado na fé, até mesmo para receber algo da parte de Deus, providência, milagres, curas. Irmãos, eu sempre falo que o nosso mundo físico, ele é interligado com o nosso mundo espiritual. Ambos andam juntos. O apóstolo João mesmo diz que se o nosso físico está bem, o nosso espiritual está bem. Se o nosso espiritual estiver bem, o nosso físico também vai estar. Então hoje eu quero trazer esse devocional eu quero falar sobre a fé, porque muitos cristãos se desanimam na fé, amém? Querido, se inscreva no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus. Há um grande número de pessoas que têm visualizado os nossos vídeos, o nosso conteúdo, o nosso canal, porém não são inscritos ainda no nosso canal, e eu quero humildemente pedir a sua inscrição. Se inscreva lá, é de graça e não te custa nada. Lá no nosso canal, por que eu digo nosso? Porque lá nós crescemos juntos na graça e no conhecimento. Tudo que você precisa para qualquer seja a área da sua vida, você vai encontrar lá no nosso canal, o canal da Palavra de Deus. Lá você vai ter tudo que você precisa. Deixa seu like também para que o YouTube recomende os nossos vídeos, compartilha sendo um canal de bênção, clica no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Se sentir de Deus em abençoar o nosso ministério, o nosso projeto, o nosso canal, enfim, temos nossas obras sociais também, temos ferramentas para estar comprando com aquilo que Deus tocar no seu coração. Peraí, hein? Sem tristeza, sem constrangimento. A Bíblia diz que Deus se alegra com quem dá com alegria. Amém? Se alegra. Se você sentir de Deus, lá no nosso canal no YouTube, quando você entra na minha página, tem em cima do sininho, onde tem a palavra inscreve-se, sininho, tem uma flechinha. Clica ali, vai abrir o texto, um resumo da minha pessoa e todos os meus dados que você precisa. Pastor, não consegui por ali. Não se preocupe, é fácil me achar nas redes sociais, pregando o Evangelho, mostrando nossos trabalhos congregacionais, enfim, as nossas obras. Amém? Deus abençoe você, sua casa, Deus abençoe a sua família, porque as pessoas têm tudo para ser um instrumento de Deus, porque as pessoas têm tudo para receber as bênçãos de Deus, porque as pessoas têm tudo para crescer na fé, crescer na graça, crescer no conhecimento. Irmãos, ser instrumentos de Deus na terra, sermos um canal de bênção e até mesmo para receber da parte de Deus bênçãos, enfim. Queridos, a nossa fé tem que estar em alta. A nossa fé tem que ter fundamento. O escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E o justo viverá pela fé. Como está a tua fé? A Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Não se abalam e permanecem firmes para sempre. A sua fé tem que estar inabalável no Senhor. A sua fé não pode estar rasa. Nós temos que ter uma fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se você se vê como uma pessoa justa perante o Senhor, você sabe que é pela fé. Então, hoje eu quero estar falando a verdade com o pastor Francisco, nesse devocional do dia. Eu quero estar trazendo 4 explicações pelas quais muitas pessoas se desanimam na caminhada. Por quê? 4 explicações. Primeiro, por quê? Por que desanimam? Porque o desânimo entra na vida da pessoa, faz a pessoa retroceder, faz a pessoa esfriar. Você sabia que as pessoas retrocedem, se desanimam? O tema é por que muitos cristãos se desanimam na fé. A primeira explicação, querido, ela é muito importante. É um princípio muito importante, porque muitos cristãos se desanimam na fé. Primeiro, irmãos,
A primeira explicação dentro das 4, porque guardam mágoas. Sim, guardam mágoas. Um coração magoado não vai para frente. Um coração magoado, queridos, é um coração doente, é um coração sem Deus. Em outras palavras, é um coração que está muito indo cada vez mais a pior. Um coração magoado não consegue receber de Deus as providências divinas, não consegue ver o mover de Deus, não consegue ver o agir de Deus. Um coração magoado não cria expectativa. Fazer força, é muito interessante que uma pessoa que está com o coração magoado, ela não encontra força para adorar, não encontra força para orar, para meditar na palavra, ela vai cada vez mais se afastando de Deus, não encontra força também para se aproximar de Deus, né? Isso é errado. Quando nós não encontramos força para se aproximar de Deus, é muito sério, é muito errado. A Bíblia diz que o homem não tem aonde inclinar a sua cabeça. Nós não temos aonde recorrer a não ser nos pés do Senhor. É nos pés de Deus. Deus está falando com alguém nesse devocional. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então uma pessoa que carrega mágoa no seu coração, ela não consegue ter uma fé espiritual, uma fé visionária, uma fé missionária. É você saber, ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e Deus ele pode operar na sua vida o milagre, Deus pode operar na sua vida a providência divina, Deus pode fazer com que de uma certa forma o céu se abra. Mas para tudo isso, queridos, nós temos que crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé nós não agradamos a Deus. É necessário crer na palavra de Deus. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 15, diz assim, ó. Hebreus 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Isso é muito sério, irmãos. Eu vou repetir. Escute. Olha, a respeito da primeira explicação dentro das quatro explicações, porque muitos cristãos se desanimam na fé. A mágoa, a primeira explicação. Olha que Hebreus 12, 15 diz, ó. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela, e muitos sejam contaminados. Olha como é sério, né, irmãos? Olha o quanto nós temos que limpar os nossos corações. A Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? O apóstolo Paulo diz em suas epístolas paulinas em Coríntios que o nosso coração é a raiz dos males. Dele procede os maus caminhos, os maus pensamentos, tudo que é pecado, tudo que é contra a palavra de Deus, tudo quanto desagrada a Deus. O nosso coração é uma fábrica. Por isso que o Salmo vai dizer, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as janelas da vida. Você tá entendendo? O nosso coração é um campo muito fértil para você percorrer. E a Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo diz que o querer bem está em nós. Escute isso. O querer bem está em nós, mas nós não efetuamos. E o mal que nós não queremos, esse nós trazemos para si. Então como é que você pode ter uma fé inabalável? Como você pode ter uma fé forte no Senhor, aquela fé que determina, aquela fé sem dúvida? O próprio Jesus ia caminhando com os discípulos, de longe ele viu uma figueira com muita fome. Quando chegou, não encontrou fígados. Aí ele pegou e liberou uma palavra e aquela figueira secou. Os discípulos ficaram atônitos, assim espasmados. Mestre, por que aquela figueira secou? E Jesus disse, olha, se tiverem fé e não duvidarem, farão coisas maiores e melhores, a qual essa eu fiz a figueira. Queridos, olha, o diabo, ao longo da vida,
desde o jardim do Éden, na criação, o diabo tem implantado ali nos corações das pessoas o sentimento de dúvida. Queridos, é necessário nós limparmos os nossos corações para se aproximar de Deus. Se você não está conseguindo, tendo força para se aproximar de Deus, se você não está conseguindo orar, buscar a Deus na sua palavra, ir para o culto, se formar ali, estar junto com os irmãos, adorando, exaltando, participando de todo o trabalho na sua congregação, se você não consegue isso, você não consegue, por causa de todas essas coisas, está se afastando, está deixando de se aproximar de Deus, isso é muito sério. Nós deixamos bem claro aqui, cuidado, Paulo está dizendo bem aqui, não seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É muito sério. A segunda explicação é porque abandona a sua vida de oração. A segunda explicação é porque abandonam a sua vida de oração. Queridos, o cristão não tem como viver sem oração. A oração é um campo sólido, é um chão sólido, a qual nós caminhamos nessa caminhada pela fé. A oração nos aproxima do Pai. A oração nos aproxima do Filho e do Espírito Santo de Deus. A oração, 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz que nós temos que orar sem cessar. O Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele deixou claro a importância da oração. Até mesmo quando os discípulos ali, cansados, eles dormiam e Jesus estava no Getsêmani orando. Em piores situações da vida, em piores climas, em todas as circunstâncias, a oração é fundamental. A oração é aquela que faz a justiça de Deus, mediante a nossa fé, prevalecer. A oração é a que faz o céu se abrir e Deus mover, Deus agir. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Em 1 Tiago capítulo 5,16 diz que nós temos que orar uns pelos outros e confessar as nossas culpas uns aos outros para que saramos. E sarando, as nossas orações se tornam justa perante o Senhor. Eu senti de Deus aqui agora que no final eu vou estar orando, levantando uma oração sobre a sua vida, levantando uma oração profética, uma oração de cura, de libertação, uma oração que vai fazer você crescer mais nessa fé. E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Então a oração, muitos abandonam a sua vida de oração, irmãos. Orava 3 vezes por dia, agora ora só uma vez por dia. Você sabia que quando nós vamos se afastando de Deus, tudo na nossa vida diminui? Tudo na nossa vida diminui. Você sabia disso? Sabia? Deus está falando com alguém que está me vendo, alguém que vai me ver ainda. E a palavra do Senhor não volta vazia. O que nos leva a esmorecer na fé, o que nos leva a se afastar, o que nos leva a se esfriar, é quando o nosso coração está cheio de sentimento, mágoas, ressentimentos, etc. Quando nós deixamos de orar. Antes você orava 10 vezes por semana, enfim, de manhã, de tarde, de noite, agora você só ora uma vez. Você vai se esfriando, isso é um esfriamento, né? Você não consegue, né? O cansaço fala mais alto. Pastor, eu quero levantar de madrugada e orar, que nem o Senhor. Você não consegue, porque o cansaço toma de conta. As desilusões da vida têm também esfriado muitas pessoas. Pessoas têm deixado de criar expectativa, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desilusões ali nos casamentos, na vida espiritual, na família, no trabalho. Problemas de escassez também na vida financeira, enfim. Jesus disse, ei, olhe para mim, Jesus disse que no mundo vos tereis aflições, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci. Se Jesus, querido, preste atenção, que se Jesus está falando assim, se ele venceu, ele está deixando claro, não há muita dúvida, se nós estivermos nele, todo aquele que estiver nele, seremos mais do que vencedores. Eu ainda creio numa geração de vencedores que pela palavra de Deus se levantarão com uma voz profética, uma voz ativa, cheia de fé, cheia de unção de Isaías capítulo 61, a qual o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a curar os enfermos, libertar os cativos, a pregoar o ano aceitável, a vinda da vingança do nosso Deus, a curar os tristes de Sião, amargurados, depressivos. Deus ainda é Deus. Eu creio que essa geração ainda, eu
creio pela fé, porque eu estou transmitindo algo pela fé sobre a sua vida. Eu creio que pela fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixe para lá todo o cansaço, todas as desilusões, ansiedade, insegurança. Você deve orar sim, louvado seja Deus. O Salmo 34 está dizendo, Deus não resiste um coração quebrantado, mas salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor que reina nos livra de todas. A terceira explicação, queridos, as pessoas que levam as pessoas a se desanimar na fé, elas param de louvar a Deus. Primeira das 4, mágoas e ressentimentos no coração. Segundo, falta o abandono da oração. Terceiro, param de louvar. Você sabia que Deus ele habita no meio dos louvores? A Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir uma adoração. O primeiro ministério estabelecido por Deus, não aqui na terra, nos céus, foi o ministério de adoração. Deus quer que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. A adoração cura as enfermidades da alma. Uma adoração dá vitória sobre os inimigos. A oração faz o céu se abrir, as cadeias se quebrar, como quebrou as cadeias de Paulo e Silas, lembra? A oração não só quebra cadeias, mas também como leva também pessoas a se converter. Pessoas são curadas, pessoas são libertas pelo poder da adoração, irmão. O louvor impacta, Deus se alegra, louvado seja Deus. O louvor também nos dá muita força. Olha o que diz o Salmo 22. Salmo 22, quer ver? Ó? Salmo 22, versículo 3, se não me falha a memória. Olha o que vai dizer aqui, ó. Salmo 22, né? E o versículo 20, Salmo 22, versículo 3, que diz bem assim, ó. Deus meu, eu clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Olha aí, ó, tá vendo? Olha que expectativa, Salmo 22, versículo 3. Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite. A importância de nós clamarmos ao Senhor, louvado, clamarmos, adorar ao Senhor, adorai ao Senhor. Todos os santos adoram o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem fôlego de vida, adore ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a quarta explicação, quarta e última explicação, porque muitos cristãos desanimam na fé, louvado seja aí o nome do Senhor Jesus. Queridos, prioriza a diversão pela qual uma pessoa se desanima na fé. Prioriza a diversão. Prioriza também o trabalho. Prioriza também as coisas seculares. Irmãos, não estou dizendo que não é para você trabalhar. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não estou dizendo que não é para você se divertir. Deus fez a diversão para nós alegrarmos também uns com os outros. A Bíblia diz, segue em paz com todos e a santificação, pela qual não verás a Deus. A Bíblia diz o quê? Segue em paz, andem em comunhão, andem com alegria, mas a santificação. Então, irmãos, não estou dizendo que você não precisa trabalhar, que você não precisa se divertir. Não, o que a Bíblia enfatiza e deixa bem claro é você priorizar as coisas no lugar de Deus. A Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, você não quer ir para o culto. Vamos para o culto hoje, irmão? Hoje não dá, hoje eu tenho que levar minha esposa no shopping. Vamos para o culto hoje? Não, hoje não dá, eu tenho que ir para a praça de recreio. Vamos para o culto hoje? Não, eu vou comer uma pizza. Vamos para o culto hoje? Não, eu vou me divertir um pouco. Querido, olha lá, lembra de Marta e Maria? Jesus bateu na casa de Marta e Maria, Maria recebeu Jesus e foi para os pés ouvir a palavra de Jesus. Enquanto Marta ia para os seus afazeres, o próprio Jesus disse, Maria, eu tenho certeza que você está ganhando muito com isso, mas Marta está muito preocupada com seus afazeres, está perdendo o melhor. Você está entendendo? Está entendendo? Não é? Deus tem que estar no centro. Salmo 127. Se o Senhor não edifica uma casa, em vão trabalhos que edifica. Você deixa de ir para o culto. Culto, quando nós vamos para o culto, nós recebemos a palavra de Deus. Quando vamos para o culto, nós oramos e louvamos entre os irmãos. Quando nós vamos para o culto, Salmos 27 diz, Davi disse, uma coisa eu peço a Deus e a outra eu a buscarei, para que eu possa estar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Quando nós
se dedicamos, quando nós passamos a buscar o Senhor, nós sentimos prazer pela obra de Deus. Olha, eu vou dizer isso, quem tem Deus na vida tem prazer pela sua obra. Amém? Então, irmão, hoje não deixa de ir para o culto, não tem mais força para ir para o ciclo de oração. A Bíblia, vou repetir, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Quem você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Quem? Faça aí uma examina-se um homem a si mesmo. Quem tem tomado o lugar de Deus no seu coração? As mágoas, os sentimentos? Quem? O que tem a falta de adoração, a falta de oração? Isso, essas coisas têm contribuindo, têm tomado o lugar de Deus. O desânimo, as desilusões entrou na sua vida. Então, irmão, deixar de ir para o culto, deixar de ir para o ciclo de oração, trocar as coisas espirituais pelos trabalhos, pelo lazer, é muito sério. Trocar as coisas espirituais pelo... Olha, preste atenção, Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso de número 1, há um tempo para todas as coisas. Preciso dizer mais? Há um tempo para todas as coisas. Então, irmãos, reflita. Eu citei, porque muitos cristãos se desanimam na fé. Eu citei aqui 4 explicações. Primeiro, mágoa nos corações e sentimentos, que apodrece o nosso coração e nos afasta de Deus. Segundo, irmão, que leva as pessoas ali também, a falta de oração, deixam de orar. Terceiro, deixa de louvar, prioriza as coisas seculares. A quarta, amém? Deus abençoe. Vamos levantar uma oração poderosa? Vamos lá? Onde você estiver agora, coloca as tuas mãos no teu coração. Vou até ungir as minhas mãos agora em nome de Jesus com o óleo da unção. Isaías 10, 27 diz que a unção que vem sobre nós despedaça todo jugo, toda a carga sobre os nossos ombros. Amém? Vou levantar uma oração profética no nome do Senhor Jesus. Agora as minhas mãos estão ungidas. Deus e soberano Pai eterno, Senhor Deus dos céus e também o Senhor de toda a terra. A tua palavra diz que tudo que nós ligamos aqui, Senhor Deus, será ligado nos céus. Aonde estiver 2 ou 3 no seu nome, ali o Senhor está presente. Ah, meu Deus, eu creio, meu Pai, que mediante, Senhor Deus, essa palavra, a fé dessa pessoa vem crescer, venha brotar agora frutos, vem o Espírito Santo de Deus, que interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor Deus, começa a tocar agora no centro da emoção dessa pessoa, e visita, meu Pai, o coração dessa pessoa, visita, meu Deus, meu Pai, o seu casamento, a sua família, visita agora, meu Deus, o seu trabalho, começa a tocar, meu Deus, meu Pai, pelo nome de Jesus agora, todo mal, toda palavra que foi semeada, toda seta maligna, todo principado, potestade, hoste espiritual da maldade, maligna desse século, que se levantou contra a vida dessa pessoa, Deus, meu Pai, agora desarticula todo plano, todo projeto, começa a soprar o novo de Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé, a tua palavra diz que ele tem fôlego de Deus, ele louva o Senhor, a tua palavra diz que a oração pode muitos de seus efeitos, a tua palavra diz que o coração do homem é onde habita, é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Haja, Senhor Deus, luz, meu Pai, na vida desta pessoa. Se é uma pessoa que está passando por uma enfermidade agora, uma hérnia de disco, enfermidade no sangue, diabetes, osteoporose, doença nos ossos, Deus, em nome de Jesus agora, toca agora, Senhor Deus, sobre a vida desta pessoa, em nome de Jesus, começa a tocar, Espírito Santo de Deus, pelo poder e o mover da oração agora, em nome de Jesus, sai toda enfermidade sai no nome de Jesus agora, quebra toda maldição, toda obra de feitiçaria, quebra agora, tira toda pedra de tropeço, abate todo sistema maligno, perverso, diabólico, no nome de Jesus agora eu ministro cura sobre a sua vida, em nome de Jesus agora, cura, meu Deus, essa pessoa, cura agora em nome de Jesus, eu ministro a libertação agora, liberta, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus agora, e as bênçãos do Senhor sejam derramadas, em nome de Jesus, amém? Eu admito que eu senti os céus descer sobre este lugar. Receba, a partir de hoje, a sua fé vai se tornar inabalável no Senhor. Amém? Compartilha, se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho das notificações. Amém? Se sentir de Deus em abençoar o nosso ministério, o nosso canal, comprar nossas ferramentas de trabalho. Amém? O nosso ministério, nossas obras sociais. Agora, para esse mês, eu tenho que comprar umas cestas básicas
para fazer um evento, uma obra social, se você sentir de Deus com aquilo que Deus tocar no seu coração, amém? Com alegria, sem tristeza, sem constrangimento, irmãos, receba esse devocional, fica na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe! Receba aí em nome de Jesus, fica na paz do Senhor Jesus.